Paulo Dalseri. Fala, Paulão. Últimas notícias da Taesa estão mal explicadas. Ajuda a gente. Eu nem acompanhei, cara. Eu acho que a melhor coisa que você faz é não acompanhar essas notícias, para ser bem sincero. Porque se eu fico imaginando, Van, o Barça em 1970, se ele fosse vender o Banco do Brasil quando tivesse alguma notícia ruim. E olha que teve, hein? De 1970 até 2023, mudança de governo, mudança de moeda, puta, guerra, pandemia. O que é Eu essa acho, notícia? né? O que é essa notícia que eles estão falando aí? Saiu em alguns portais, Fábio, que a Taesa tinha anunciado que não iria mais apresentar as estimativas de Ah, capex sim, nominal sim. para o ano e projeções e etc, e etc. E aí, por conta disso, muita gente meio que está preocupada também, por que a Taesa não vai fazer essas projeções e parará. E aí começa todo esse ruído de mercado, como aconteceu, eu acho que foi em abril, quando eu acho que foi a Brasil Journal publicou lá daquela história que talvez iria ter uma capitalização e não sei o quê. Aí veio toda aquela conversa da Taesa e por aí vai. Enfim, tá, pessoal? Mas isso não necessariamente é algo ruim, tá? Tudo depende do contexto. Mas E o Paulo está falando aqui, diretores financeiros entregaram seus cargos, porque isso acontece em todas as empresas, Paulão. foi igual É... aquela história também perdão, aquela história Não, imagina. do Santander, você lembra? Quando teve muita notícia, que foi esse ano, dizendo que alguns diretores do Santander estavam vendendo as ações. Um exemplo, pessoal, um diretor, um executivo, ele pode vender a ação de uma empresa por inúmeros motivos. Ele pode ter recebido um bônus, um exemplo e tal, ele Sim. pode vender uma parte daquelas ações e etc. Um exemplo. Então, não necessariamente. E uma pessoa sair de um cargo executivo também não é uma cor de outro mundo. Porque do jeito que o pessoal coloca, é como se todo mundo da Taesa estivesse entregando seus cargos. E Não, não você tá. tem razão, não é assim, pessoal. Lembre-se, as empresas são organismos vivos. Vai ter gente que vai precisar Sim. sair. De repente, o cara recebeu uma proposta de outra empresa. Não tem tanta coisa que pode acontecer. Agora, lembra, você está comprando a Taesa e ficando com esses medos do dia a dia em função dessas empresas. Será que você confia ou estudou tanto no longo prazo dessa empresa? Você estudou o que ela fez no passado? Ou você estudou, por exemplo, os dividendos dela, como é que funcionam? Você sabe como a empresa ganha dinheiro? O que é a Taesa, de fato? Ou qualquer outra empresa, estou falando da Taesa aqui, que é o exemplo citado aqui, mas assim, tenta esmiuçar ao máximo essas empresas e todas as informações estão na internet, no próprio site da RI. Você pode ligar para eles lá e ver o que está acontecendo, sabe? Não fiquem com medo dessas notícias. Se você for olhar qualquer noticiazinha pequena e tomar uma decisão de movimentar a base da tua carteira em função disso, algum problema tem por aí, sabe? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Comprou uma empresa, acredita nela no potencial no longo prazo? Fica com ela, então. Você vai passar bons e maus momentos. Em 2016, por exemplo, pessoal, eu sou acionista da Taesa desde 2014, se eu não me engano. Em 2016, estava todo mundo louco porque faltavam 3 anos para acabar algumas concessões. Acabar não, para algumas concessões perderem metade da RAP, né? Porque depois de 15 Uhum. anos você tem só 50% da RAP, né? Acontece que a gente acredita que as pessoas que estão dirigindo a Taesa já sabem disso, desde quando eles ganham a concessão, né? Então, eu acho que assim, tem todo um contexto para você ver além das notícias, tá? Vai lá, Van. E outra pegadinha. Olhando aqui na tela, essas notícias alarmistas, só o título, aí você vai ler, detalhar, isso não muda nada. A própria matéria diz, isso não muda porque é uma estratégia de um projeto que tá. Aí, putz, aí o cara só lê o título, aí fica logo impactado. E aí não vê o conteúdo que tá detalhado. Então, cuidado também, viu, pessoal? Outra pegadinha, tá? É isso aí.